bem-vindo ao canal Caminhando com Deus. Eu sou a Laura e hoje eu gostaria de começar a nossa meditação contando uma historinha para você. Dizem que uma certa vez, um jovem muito esperto aproximou-se de um grande sábio e, quando ele aproximou desse sábio, ele vinha trazendo nas suas mãos fechadas um passarinho dentro. E então, ele, muito esperto, chega para aquele sábio e vai dizer assim: se o senhor é sábio mesmo, eu gostaria que o senhor me dissesse se esse pássaro que está nas minhas mãos, se ele está vivo ou se ele está morto. E aquele homem, sábio que era, captou a intenção do coração daquele jovem. E virou para aquele jovem e disse para ele assim: você é quem decide se o pássaro está vivo ou não. Porque se eu disser que ele está vivo, você tem a capacidade de apertá-lo, esmagá-lo e tirar-lhe a vida. E também se eu disser que ele está morto, você então pode abrir as suas mãos e deixá-lo voar. Mas tenha certeza de uma coisa: a verdade é que a decisão está em suas mãos. E essa história ela é bastante interessante porque ela trata do quesito da nossa jornada que nós todos os dias nos deparamos ao longo da nossa caminhada: o poder de fazer escolhas. É muito interessante que de um dos atributos que Deus tem, dentre tantos atributos que definem o seu caráter, é que Deus é soberano. Isso quer dizer que Deus faz do jeito dele, da maneira dele, na hora dele, como lhe bem convém. Mas ainda assim, Deus nos dá o direito de escolhas. Por que Deus nos dá o direito de escolher? E às vezes a gente pode até questionar: será que eu vou escolher mesmo? Deus só vai deixar acontecer o que Ele quiser? Mas vamos pensar melhor a respeito do fato. Apesar de Deus ser soberano e deixar com que nós façamos as nossas escolhas, Deus permite isso porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para a adoração dEle e para a glória dEle. Deus não nos fez marionetes para simplesmente mandar na gente e a gente fazer, repetir aquilo que Ele nos programasse. Não é bem dessa forma. Deus coloca em nós o livre-arbítrio. Deus nos dá o direito de escolher que caminho seguir, que atitude tomar, como reagirmos frente aos desafios da nossa vida. Isso porque Deus não queria bonecos, marionetes para serem manipuladas. Porque adoração e louvor, que é o que Deus deseja receber de mim e de você, tem que ser algo que vem de dentro do coração. Tem que ser algo que saia de dentro da nossa emoção, do nosso íntimo, da nossa alma. E se isso fosse manipulado, não seria adoração. Mas a adoração, ela é fruto do nosso reconhecimento de quem Deus é. Nós o reconhecemos, sabemos quem Ele é, experimentamos a sua graça, o seu precioso amor e por isso o nosso coração se enche de alegria, se enche de júbilo e nós o louvamos, nós o adoramos. É por isso então que Deus nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa escolher amá-lo, adorá-lo, viver em comunhão com Ele. E é tudo o que Ele mais deseja de mim e de você. E talvez você pode perguntar assim: se Deus já sabia o que é bom para mim, por que Ele me deixa escolher? Se Deus já sabia tudo o que eu deveria ser, por que eu não vim pronto? Essa é a grande maravilha da caminhada. É eu e você todos os dias sendo testados pela vida, sendo moldados por ela e desenvolvendo maturidade.
E ao longo dessa jornada, nós então aprendemos a reconhecer Deus, a amá-lo, e não apenas isso, mas nós passamos a reconhecer o valor daqueles que estão à nossa volta. Nós passamos a ter no nosso coração gratidão por tudo aquilo que Ele nos oferece, por tudo aquilo que Ele faz por nós, pelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho, pelo abraço que Ele nos dá, pelos braços das pessoas que estão na caminhada conosco. Isso é maravilhoso. E quando Deus, então, nos permite escolher, Ele também vai desejar que nós façamos boas escolhas. Não escolhas erradas, mas escolhas que vá glorificar o nome dEle e também causar na nossa caminhada um impacto positivo na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso lado também. E nós temos essa condição de fazermos boas escolhas. Mesmo nós sendo pessoas falhas, mesmo sendo imperfeitos, Deus colocou dentro do nosso coração a essência dele. Ele colocou dentro de nós a vontade de desejar o bem, de fazer o bem, e Ele nos capacita, porque todo o bem vem de Deus, nasce de Deus. Na carta de Tiago, no capítulo 1, os versículos 14 e 15, vai dizer assim para nós: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o querer dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus nos gerou, Deus nos fez para ser a coroa da criação, para ser a menina dos olhos dele, para ser aquilo que ele olha com todo carinho e vai dizer assim: é meu filho, imagem e semelhança minha, eu gerei para o bem. Deus, então, Ele permite que façamos escolhas e espera que não apenas escolhamos as coisas, mas que nós façamos boas escolhas. Escolhas essas que o nome dele será glorificado através da nossa vida e que também vai produzir em mim um crescimento, vai produzir na vida de quem está perto de mim bênçãos. Eu posso ser um veículo de bênção na vida do outro. Eu posso escolher fazer o bem. Eu posso escolher abençoar a vida das pessoas. Eu posso escolher que palavra dizer. Eu posso escolher que atitude tomar. E Deus espera que nós façamos isso de forma sábia. Ele nos permite escolher as nossas sementes. Mas Ele vai também se incumbir na sua justiça de fazer com que a gente colha exatamente aquilo que a gente plantou. Então, vamos pensar comigo. Deus é soberano, mas Ele nos dá o direito, a oportunidade de escolher. E nas nossas escolhas, Ele espera que a gente faça isso de forma sábia, porque cada semente que eu plantar, certamente essa semente ela frutificará. E é muito interessante que lá na carta que Paulo escreve aos cristãos da Galácia, na carta de Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 ao 9, o apóstolo Paulo ele vai nos recordar da importância de saber escolher as nossas sementes. E ele vai dizer assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, certamente isso ele colherá. Deus permite com que você escolha, mas Ele faz com que você colha o fruto das suas sementes. E Ele vai dizer mais: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E eu gosto muito do conselho que ele dá aqui no final desse texto, que ele vai dizer assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque
a seu tempo, se não esmurecermos, nós colheremos. Olha que coisa legal. Não deixe de fazer o bem, não deixe de escolher boas sementes. Se você tem a oportunidade de semear, semeie mesmo. Faça boas escolhas. Escolha aquelas sementes mais saudáveis, mais robustas, aquelas que têm um potencial de germinar, de crescer e de frutificar. E plante essas sementes. E você pode ter certeza de uma coisa: lá na frente, a colheita vai chegar. Eu gostaria de recordar com você um texto, uma história que acontece lá no Velho Testamento. O povo de Israel estava atravessando o deserto, havia saído do Egito, estava caminhando em direção à Terra Prometida. E aí, de repente, quando eles estão perto de entrar na Terra Prometida, Deus os convoca e Deus conversa com eles. Deus fala com eles através de Moisés. E Deus vai dizer assim para eles que eles devem ser pessoas voltadas a fazer o bem, pessoas voltadas a escolher boas sementes. E lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, a partir do versículo 15, Deus vai estar dizendo assim para aquele povo: Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual possuís e que vocês estão entrando nela. E lá no versículo 19, ele vai dizer ainda assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Você percebe aqui que as nossas escolhas, ela tem um poder tão grande na nossa vida, capaz de fazer com que a gente frutifique para o bem ou para a morte, para aquilo que é vida ou para aquilo que é perdição. E mais, as minhas decisões de hoje, elas são capazes de afetar a minha descendência. Elas são capazes de afetar aqueles que estão à minha volta. Aqui o Senhor, ele está convocando a natureza, o céu e a terra para serem testemunhas contra aquele povo rebelde. E vai dizer para eles: olha, o céu e a terra hoje são testemunhas entre eu e vocês, que eu estou colocando diante de vocês o caminho da vida, que eu estou ensinando vocês a escolher o caminho da vida para que vocês vivam e a sua descendência também. Escolha a vida. E a gente vai entender que mais tarde esse povo acabou escolhendo o caminho errado e por isso sofreram tanto. E não é diferente conosco. Deus todos os dias coloca na nossa frente a oportunidade de escolher. Ele nos ensina como escolher coisas boas. Ele nos ensina a escolher o caminho da vida. Que nós sejamos pessoas sábias, que venhamos pedir a Deus sabedoria para fazer boas escolhas, né? E que possamos escolher com muito critério, com muito carinho e com muita sabedoria as nossas sementes. Porque, assim como aquele jovem tinha na sua mão aquele pássaro e ele poderia decidir entre a vida e a morte daquele pássaro, nós também temos nas nossas mãos sementes e nós podemos escolher ter nas nossas mãos sementes de vida para que a gente possa plantar, para que essa semente possa germinar, ela possa crescer e produzir. Independente de qual seja o tempo, independente de qual seja a estação, escolha boas sementes para a sua vida. Escolha boas sementes para a sua caminhada. Enquanto que você estiver fazendo a sua jornada, vá jogando as sementes.
sementes de bem, sementes de perdão, de alegria, de paz, de comunhão, de ajudar, de ser gentil, de ser grato, tudo aquilo que for bom, semeie e no tempo certo você vai colher. Porque o poder de decidir está nas nossas mãos. E se nós decidirmos fazer o bem no tempo certo, nós iremos colher. Que Deus te abençoe com sabedoria para escolher as suas sementes e que Ele abençoe a sua semente para que ela possa frutificar. Eu estou aqui neste canal com a oportunidade que Deus tem me dado de semear. As minhas mãos físicas aqui, quando eu mostro para você, não tem nada. Mas a minha mão espiritual, a minha mão de coração, ela está cheia de semente de paz, de vida, de fé, de esperança, sementes de Cristo, que eu tenho todas as quartas-feiras, com muito carinho no meu coração, semeado para você, plantado aí no seu coraçãozinho. O meu desejo é que você receba essa semente. E todas as vezes que você ouve essa mensagem, que você replica, que você compartilha com alguém, você está me ajudando a semear sementes de bem no coração das pessoas. Eu quero te agradecer por você que já faz isso. Você que pega essa mensagem, que compartilha com seus contatos, que você que dá um like, que se inscreve no canal. Eu quero te agradecer de coração por estar me ajudando a semear sementes de bem. E você que ainda não fez isso, eu quero te convidar a fazer. Porque a gente pode, ao longo dessa jornada incrível aqui na vida, andarmos de mãos dadas, semeando tudo que faz bem. Você pode escolher e eu espero que você escolha estar do meu lado, semeando Jesus no coração das pessoas. Que Ele te abençoe ricamente.